Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida. Lembrando sempre que a nossa série busca o quê? Despertar em você, estudante, o sentimento de que cidadania, pluralidade, respeito. E é isso aí. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver, Legião da Boa Vontade, também chamada de LBV. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, mando um abraço a todos vocês, estudantes, ao nosso professor intérprete de Libras, Vinícius Silva, a Ronaldo da transmissão. Um abraço a todos os professores de ensino religioso, a Rosália, a Constantino, e vamos adiante. Trago para vocês uma reflexão. Vamos ver? Na tela temos aqui, escutem comigo, vamos lá. Quando o homem quer, transforma o deserto em lavoura, lavoral. Paiva Neto, é isso aí, é um pensamento de Paiva Neto, ele que faz parte, que é presidente da LBV. Então fiquem com isso aqui. Mais uma vez, olhem a reflexão, por favor. Veja só, homem, à vontade, transformar. É isso aí. E vamos adiante. Vamos conhecer um pouco sobre a LBV. Conhecer sempre a tradição religiosa do outro, a filosofia do outro. Lembrar o respeito, lembrar da pluralidade. E vamos adiante, já que nós meditamos um pouco sobre a reflexão, vamos? Então, vejam só, trago na tela para vocês aqui o que? Uma representação da LBV, o símbolo que diz justamente o que? Paz na terra aos homens de boa vontade. É isso aí. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa instituição. Vamos conhecer o que é a LBV, o que é essa Legião da Boa Vontade. Na tela, nós temos aqui, é uma entidade brasileira de assistência social. Olha aí, assistência social. Os seus dirigentes também mantêm uma programação de rádio, certo? Televisão, a atividade religiosa própria, certo? Da Legião da Boa Vontade. Então, nós já temos aqui algumas palavras-chave, né? Nós já temos boa vontade, nós temos o quê? Assistência social brasileira. Então, conhecer um pouco mais sobre a LBV. Mas qual será a questão da fundação? Na tela, trago para vocês. Olhem só, a fundação, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1950. Para quem não sabe, o dia 1º de janeiro é o dia da paz internacional, da confraternização universal. E quem fundou? Foi fundada pelo poeta e radialista Alziro Zaru. A Legião da Boa Vontade tem como diretor presidente atual o jornalista, escritor e radialista e também educador José de Paiva Neto. Lembrar que a reflexão inicial da nossa aula de hoje foi um pensamento de Paiva Neto. Na tela eu trago mais informações sobre o Alziro Zaru. Acompanhe comigo na tela. Alziro Abraão Elias Davi Zaru nasceu no Rio de Janeiro em 1914 e morreu em outubro de 79. Ele foi um jornalista, como eu falei, um radialista, olha, foi poeta, escritor e fundador e primeiro presidente da LBV, que nós observamos que ela foi fundada em 1950, então ele foi o primeiro presidente. Isso aí, conhecer um pouco mais. E vejam só, trago mais um histórico da LBV. Vejam só, de acordo com a LBV, Zaru participou de uma sessão espírita na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, em 48. E naquela ocasião, a médium Emília Ribeiro lhe disse: Zaru,
vi São Francisco ao seu lado o tempo todo e ele disse que é hora de começar. Vejam só, isso aí é um pouco do histórico, nós já temos um pouco da revelação. Então vejam só, conhecer a tradição religiosa do outro é importante. E trago mais sobre o histórico. Acompanhem comigo. Vejam só, a partir deste acontecimento, ou seja, desta revelação a ele, dada a ele, ainda segundo a entidade, ele procurou saber tudo sobre a vida do Santo de Assis, que é São Francisco de Assis. Leu o livro, certo? Ele Fioretti, que tinha em seu acervo e foi percebendo as coisas que deveria realizar. Então, nesse histórico, nós já temos o quê? Nós já sabemos o fundador, que também foi o primeiro presidente, o ano da fundação, foi em uma revelação, tudo isso faz parte do histórico. Mas será que nós temos uma fotografia do Alziro? Olhem só, na tela temos aqui uma fotografia de Alziro Zaru. Lembrando sempre que é o fundador da Legião da Boa Vontade. Então é isso aí, sempre conhecer a tradição religiosa do outro. A revelação, viram que ele leu o quê? São Francisco de Assis. Então é importante conhecer sempre. E vamos adiante, vamos conhecer. Olhando para mim agora, gostaria que vocês, estudantes, lembrassem sempre que nesse componente nós trabalhamos o quê? Tradição religiosa, filosofia de vida, nós trabalhamos tudo isso. E eu falei a vocês o pensamento de Paiva Neto. Aqui trago para vocês uma fotografia de Paiva Neto. Olhem aí, certo? Presidente atual, José de Paiva Neto, ou simplesmente Paiva Neto. Então, nós já conhecemos que há um fundador, há presidente, vimos a questão da revelação e temos agora aqui a fotografia do atual presidente da LBV. Conhecendo um pouco mais sobre Paiva Neto, prestem bem atenção. Na tela, nós temos aqui, nasceu no Rio de Janeiro, em 2 de março de 41. Ele é escritor, radialista, compositor, poeta e líder religioso brasileiro. É o atual presidente da Legião da Boa Vontade, desde 1979. Atuando nesta entidade, escreveu diversos livros e artigos. Prestem bem atenção. Olhando para mim, nós temos o quê? Vejam só, fundador, radialista, poeta, educador, certo? Tudo isso aqui faz parte da vida do atual presidente. Mas vamos conhecer mais agora um pouco sobre a LBV, um pouco mais de sua organização, de sua missão e de seus valores. Na tela, acompanhem comigo. Escutem, a LBV é uma associação civil de direito privado que faz benefício filantrópica, educacional, cultural, filosófica, ecumênica, altruísta e sem fins econômicos, reconhecida no Brasil e no exterior por seu trabalho nas áreas de educação e assistência social. Prestem bem atenção, educação, assistência social. Ela atua em prol de famílias de baixa renda, somando ao auxílio material aos valores da espiritualidade ecumênica. Olhando para mim, prestem bem atenção. Nós temos o quê? A LBV, vimos a sua missão ecumênica, filosófica, altruísta, preocupada com o outro, com a família. Vimos o que? A sua atuação no Brasil, reconhecida em nosso país e no exterior também. Vejam só na tela o que trago para vocês. No Brasil, a LBV possui 82 unidades de atendimento, divididas em, vamos conhecer já o que é a divisão dela, como ela é dividida em nosso país. Lembrem-se bem disso. Vamos ver. Na tela, trago para vocês. Olhem só. São 72 centros comunitários de assistência social, um centro, certo, que vai assessorar no Rio de Janeiro as famílias, 3 lares para idosos, 5 escolas,
certo? E uma escola de capacitação profissional. Essa, como há na tela, é a atuação dela no Brasil. Vejam só, a atuação. Vimos no início que é a LBV de assistência social, certo? Mas nós também temos a questão internacional. Vamos ver? Acompanhem comigo. Em 7 décadas de trabalho, o ideal da boa vontade LBV inspirou também a atuação do trabalho dela na Argentina, na Bolívia, Estados Unidos, Paraguai, Portugal e Uruguai, nas quais as atividades são mantidas graças a doações da população local. Lembrando sempre que, tanto na questão nacional quanto internacional, nós observamos que é sem fins lucrativos e é uma instituição de assistência social e ela tem sua missão. Qual é a missão? Acompanhe. Vamos ver. Promover o desenvolvimento social, solidário e sustentável, educação e cultural, artes e esporte, com a espiritualidade ecumênica, para que haja consciência socioambiental, alimentação, segurança, saúde, trabalho para todos, no despertar do cidadão planetário. Palavras interessantes aí, a questão sustentável, ecumênica, preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a alimentação espiritual, com a alimentação do corpo. Isso aí é a missão de quê? Da LBV. E ela tem uma visão. E qual será a visão dela? Olhem comigo, acompanhem comigo. Ser referência no desenvolvimento humano e social e na educação com espiritualidade ecumênica. Quando nós falamos de espiritualidade ecumênica, para todos, sem distinção, certo? Sem distinção de credo, respeitar o outro, atender a todos. E ela tem os seus valores. Quais serão os valores? Acompanhe. Vamos ver os valores. As ações da LBV são firmadas no espírito de cooperação e pautam-se pelo sentimento espontâneo de amor ao próximo, tendo um olhar especial à família e à participação efetiva dela na sociedade. Aqui nós temos ainda a bandeira da LBV, é o novo mandamento de Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, que diz: amai-vos como eu vos amei. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 34 e 35, porque o amor do Divino Mestre inspira a fraternidade, solidariedade, respeito. Já imaginaram? Vejam só as palavras: solidariedade, respeito mútuo, fraternidade. Essa é a questão. Isso prega a LBV. E é como ela se define. Como é a definição dela? Vejam só a definição. Na definição do diretor-presidente da instituição, o Paiva Neto, o novo mandamento de Jesus, a lei da solidariedade universal, é a estrutura de um mundo novo e o fundamento verdadeiro da fraternidade entre os povos. Assim ela se define, nessa busca da fraternidade entre os povos. Mas como eu falei a vocês, a questão da LBV e a questão internacional, trago também a LBV e a ONU, a Organização das Nações Unidas. Prestem bem atenção. Ela foi a primeira organização não governamental brasileira a associar-se ao Departamento de Informação Pública das Nações Unidas, DPI, a partir de 1994. Em 99, tornou-se também a primeira ONG do Brasil a conquistar na ONU o estatutos de que? Consultivo Geral do Conselho Econômico e Social. E em 2000 passou a integrar a Conferência das ONGs com relação de que? Consultivas para as Nações Unidas em Viena, na Áustria. Olhando para mim agora, nós temos o seguinte: viram aqui a atuação dela internacional, o seu reconhecimento pela atuação da
fraternidade, respeito ao próximo, a questão ecumênica, tudo isso baseado no Evangelho de Jesus Cristo, que diz: amai-vos uns aos outros. Então, paz na terra, tudo isso faz parte da missão dessa instituição da LBV. E aqui trago para vocês a questão de fotografias, de suas assistências. Vejam aí a família, creches, nós temos conferências, tudo isso pautado, certo? Nesse espírito de fraternidade, nesse espírito de respeito, nesse espírito de comunhão, de solidariedade. E é importante salientar para você, estudante, todo esse espírito se junta ao que nós aqui propomos no nosso componente. Que tal vocês estudarem, certo? Mais associações, pesquisarem, não só apenas esta, como outras que buscam o respeito, a solidariedade, a cidadania. Hoje trouxe para vocês essa, para conhecer mais um pouco, só que há várias, e lembrar sempre que nesse espírito de solidariedade, respeito ao humano, justamente isso é o que nós buscamos em nosso componente. Então, justamente, agora, o desafio que lanço para vocês é pesquisar não só a aula de hoje, não só a LBV, mas também outras instituições perto de sua casa, certo? Instituições que buscam isso, a solidariedade, o respeito, o altruísmo, ou seja, preocupar-se, a filantropia com o outro. Então, é sair dessa questão nossa apenas, em nossa vida, e preocupar-se com o outro. Mais uma vez, mostro para vocês aqui esta fotografia com várias representações. Nós vimos aqui, mais uma vez, assistência à criança, à educação, aos idosos, os meios de comunicação, propagar o bem-estar à humanidade e a todos. Fazendo uma síntese de que nós vimos o que? A LBV, a Legião da Boa Vontade, conhecemos o seu fundador, o Alziro Zaru, conhecemos o atual presidente, Paiva Neto, vimos a missão, seus valores, a preocupação com a família, a preocupação com o espírito altruísta de respeito, e também preocupar-se com o outro, não apenas com a questão do alimento corporal, mas também do alimento espiritual. Então, tudo isso é a missão dessa instituição. Lembre-se que está tudo unido ao nosso componente, que aqui nós buscamos apresentar a vocês, estudantes, tradições religiosas, filosofias de vida, e sempre despertar o respeito, a pluralidade. E agora deixo um abraço a todos vocês, a Ronaldo mais uma vez aqui da transmissão, professor Vinícius, a Jonathan aqui da transmissão, e a todos vocês. E lembrem-se, acompanhem aqui, certo? Educa PE, em os nossos componentes, conhecer as demais tradições. Até mais, e lembrem-se, próximo encontro, temos uma outra tradição religiosa e filosofia de vida. Um forte abraço.